Nessa série de lições, nós vamos estudar as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo. Paulo escreveu cartas a várias igrejas e alguns irmãos com suas impressões sobre coisas e fatos que estavam acontecendo, como se desenvolvia naquele primeiro século o cristianismo, como ele estava convivendo com a questão do judaísmo, as práticas do judaísmo, já que o cristianismo nasceu no meio do povo judeu e tinha toda a Torá para cumprir. Então tem uma série de recomendações, uma série de impressões, uma série de interpretações de Paulo, claro, guiado pelo Espírito Santo, acerca das coisas que estavam acontecendo. E lembrando que Paulo escreve essas cartas em torno de 70 depois de Cristo. Ainda no primeiro século, ele veio a ter ainda uma experiência com Cristo. Cristo morreu no ano 33, né? Então, alguns anos depois, vários anos depois, que Cristo morreu na cruz por nós, né? E Paulo vem escrevendo, então, acerca do cristianismo, das práticas e das coisas que ele observava. Uma boa parte do Novo Testamento são as cartas paulinas. E me chamou a atenção uma referência que o pastor Alonso Colares colocou aqui, o redator da revista colocou na sua introdução, no editorial, um texto de 2 Pedro 3, de 15 a 18, em que Pedro está falando das epístolas, das cartas que Paulo escreveu. Ele diz assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Já conhecia esse texto, mas não havia me atentado a esse fato da referência direta de Pedro às epístolas que Paulo costumava escrever, né? Costuma fazer em todas as suas epístolas. Então, Pedro está ratificando, por assim dizer, aquilo que Paulo escreve, tem escrito às diversas igrejas e aos irmãos. Lembrando que estas cartas, naquela época, não eram cartas fechadas. Quando a gente escreve uma carta para alguém, aliás, está muito em desuso escrever uma carta para alguém, muito mais fácil a gente mandar um zap, né? Aqueles que usam e-mail já são chamados por essa geração de velhos, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer jovens que não sabiam do que era o e-mail, não sabiam usar, né? Então, os meios de comunicação vão mudando, a comunicação vai tomando uma nova dinâmica. Em 92, quando eu comecei a namorar, muitas vezes eu mandava um telegrama para minha namorada para avisar que eu estava indo na cidade dela. Eram cidades distintas, né? Distantes, eram 160 quilômetros, então não dava para ir sem avisar, não dava, tinha que marcar encontro, e a gente marcava encontro por telegrama. Hoje, telegrama é uma coisa que praticamente caiu em desuso, né? Então, naquela época, as cartas eram escritas e não eram endereçadas a uma pessoa específica. Ela era endereçada a uma igreja, passava de mãos em mãos, haviam pessoas que copiavam, né? Então, acabavam sendo tratados como se fossem livros, né? Hoje, em que alguém escreve um livro para alguma coisa e isso é passado a várias pessoas para ler. Agora, Paulo escreveu cartas para as igrejas de Roma, para as igrejas de Colosso, para as igrejas da Galácia, para as igrejas de Éfeso, ou seja, escrevia cartas destinadas a determinadas igrejas, a determinados crentes de determinadas cidades, para comentar assuntos que estavam ocorrendo naquela cidade,
naquele contexto. E cada uma dessas epístolas, então, traz alguns desses assuntos que nós vamos estudar ao longo dessas lições. Será bastante interessante. Essa primeira lição fala da carta de Paulo aos Romanos, Vivendo pela Fé é o título dessa primeira lição, né? E ela é considerada, uma das cartas mais importantes de Paulo. Não dá para a gente estudar nessas lições todos os capítulos de todas as cartas, então alguns temas principais foram pensados pelo nosso autor para que a gente entenda o contexto daquilo ali, o contexto de como foi escrito e para qual era a temática principal daquela carta, né? A carta aos Romanos é usada como base de estudos doutrinários, então tem vários pensamentos de Paulo ali a respeito de doutrinas bíblicas. A mensagem central ali apresenta a visão do Evangelho de Cristo, na qual a condição de condenação humana é apresentada, mas a justificação pela graça é a alternativa mostrada. E a santidade é um chamamento para um novo estilo de vida. Então, essa frase, ela sintetizou aqui 3 ideias, né? A condenação humana, a graça, a justificação pela graça, quer dizer, se está condenado, você está condenado, né? Mas a justificação é pela graça, pelo sacrifício de Cristo na cruz. E mesmo estando justificados pela graça, sendo de graça, temos que buscar a santificação, viver de forma santa, né? Então, essa é a mensagem central desses 13 capítulos da epístola, da carta de Paulo aos Romanos, né? E a gente precisa entender o contexto daquilo tudo como foi escrito, né? Então, nessa lição, a gente vai estudar 3 pontos específicos, né? Como se manifesta a ira de Deus contra o pecado humano, como o ser humano pode ser justificado e a santidade de vida como correspondente humano, né? Com a questão da santidade como algo que o ser humano precisa, uma vez justificado, buscar, fazer e viver. Essa é a lição número 1 da revista Palavra e Vida, edição número 71. Revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, é um material precioso que é disponibilizado lá no site da Convenção Batista Fluminense. Você pode acessar lá batistafluminense.org.br, baixar o PDF dessa lição que eu vou deixar aqui na descrição. Esta revista tem por tema Epístolas para o Nosso Tempo, né? E foi escrita pelo pastor Ronaldo Silveira Mota. Nessa primeira lição, como eu já comentei, o título é Vivendo pela Fé, a carta aos Romanos. É interessante a gente perceber que estas epístolas de Paulo, apesar de terem sido escritas no primeiro século, a tecnologia era outra, a sociedade parecia ser outra, os conhecimentos eram muito menores, enfim, tudo que você possa imaginar que poderia estar acontecendo há 2000 anos atrás praticamente, mas o ser humano é o mesmo, e os pecados são os mesmos, e os problemas são os mesmos, e estas cartas de Paulo e estas impressões de Paulo a respeito de como o evangelho deve ser propagado, né, como o cristianismo deve ser vivido, estão todas atuais, são todas situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Então vamos lá, o primeiro tópico fala do primeiro capítulo de Romanos 1, né, e fala do pecado e ira de Deus, né? E aí a gente começa a imaginar o nosso mundo, né? A gente vê tanto problema, tanta gente causando problemas e males aos outros, tanta maldade, tanta coisa. Olha, parece, a gente olha assim para o mundo não tem jeito, a coisa não tem mais jeito. Tem, o jeito é Cristo. Só que essas coisas não são novas. Essas coisas
existiram e existem há muito tempo, né? Temos visto guerras, temos visto terrorismo, essa palavra não existia naquela época, mas era sofrimento, né? Notícias tristes o tempo todo, todos os jornais nos trazem notícias, é só problema, é só tristeza. Eu lembro bem quando começou a pandemia, num dos primeiros dias que eu cheguei em casa, a televisão estava ligada no noticiário, olha, foram umas 2, 3, 4 horas só falando da desgraça da pandemia. Eu falei, desliga isso, não dá para ficar ouvindo isso o tempo todo, já sabemos que tem um problema, não é para ignorar, mas não adianta ficar explorando o problema tanto assim que não vai nos trazer nada de útil, né? E eu até, poxa, desliga essa televisão, vamos nos ater às coisas que serão mais úteis. E a gente vê que muitas pessoas causam problemas para outras pessoas, causam dor, causam sofrimento. Bom, esse foi o sentimento de Paulo quando ele chegou na cidade de Roma. Lembrando que Roma era a capital do Império Romano. O Império Romano naquela época era uma grande potência. Então, veja, Paulo está chegando na cidade que é a capital de uma grande potência. Capital por si só já é uma grande metrópole, já é uma cidade grande, uma concentração grande de gente, com todas as modernidades surgindo ali, com uma sociedade, imagine você criando moda, ditando regras, dizendo coisas que acham que é certo, que é errado, como a gente vê no nosso dia a dia. Hoje tem outros meios de espalhar isso. Algum tempo atrás era pela televisão, hoje a televisão caiu um pouco de moda. A gente vê pelas redes sociais hoje os modismos e as coisas sendo espalhadas. E muitas vezes ideias erradas são propagadas por esses meios, né? Por pessoas que são influenciadoras. Naquela época também tinha influenciadores, não eram digitais como os de hoje, mas eram influenciadores, eram pessoas que espalhavam as suas ideias, espalhavam os seus costumes, espalhavam aquilo que acreditavam e levavam outras pessoas a copiar estes comportamentos. Eu lembro bem quando eu era criança, eu lembro que a grande forma de espalhar uma moda era a novela das 8. A novela das 8 era terrível. Aparecia a mocinha usando uma pulseira de um jeito X, no dia seguinte estava todo mundo da escola com a pulseira igualzinha, e era a pulseira da fulaninha que estava na TV. Enfim, tinha toda uma série de modas e costumes que eram espalhados pela novela, né? E a gente via que aquilo ali ditava um comportamento no nosso dia a dia. Hoje, as mídias sociais têm feito esse papel. Pessoas, muitas vezes, crescem nas mídias sociais e espalham coisas dessa natureza. E Paulo, então, chega numa grande cidade, numa grande metrópole. Imagina, ali tinha todo o tipo de problema. Tinha todo tipo de comportamento. Tinha prostituição, tinha fornicação, tinha de tudo, né? E Paulo vê aquilo ali como um raio-x, né, da humanidade, do pecado em que a humanidade chegou. Nosso texto aqui está entre Romanos 1, de 18 a 32, né? E Paulo vem falando ali, então, a partir do versículo 18. A ira de Deus, então a gente vai falar da ira de Deus, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, Paulo já está dizendo aqui
que a divindade de Deus é algo que está manifesta, né? Os atributos invisíveis de Deus, né? Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo pela sua criação. Por tudo que Deus fez, a gente tem como entender, tem como perceber um ser muito mais poderoso, um ser divino, que criou todas essas coisas. No entanto, a bondade de Deus, o amor de Deus, esses homens ignoram, essas pessoas ignoram, né? E essa divindade que é claramente comunicada por essa criação toda, esses homens também ignoram tudo isso. Mas, apesar deles ignorarem todas essas coisas, Paulo está dizendo aqui, são indesculpáveis. Indesculpáveis. Você está vendo que está errado, né? Sabe quando você está fazendo uma coisa que você está vendo que está errado, claramente está errado. Aí você começa com aquelas justificativas, mas não pega nada, mas não vai dar punição, mas não vai dar multa, a polícia não vai ver, fulano não vai reclamar. Você sabe que está errado. Há desculpa nisso? Não há desculpa. Se eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, né, e continuo, persisto no erro, é indesculpável, né? Não há desculpa. Na segunda parte ali, a verdade é que todos podem conhecer a Deus em seu entendimento. Então, versículos 21 e 22. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Então, quanto mais o homem busca a sabedoria e tenta explicar coisas, né, ele se afasta de Deus. Né? Tem uma música que diz, ninguém explica Deus. Não é para explicar, é para sentir, é para viver, é para ter um relacionamento. Né? Mas esses homens são indesculpáveis. Por que eles são indesculpáveis? Porque todas as pessoas têm a imagem de Deus impregnada em sua mente. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente entende, tem como entender Deus como uma pessoa, como um ser, né? E que está no nosso ser, está no nosso... como se diz, no nosso DNA, saber e entender que Deus, nosso Criador, é uma pessoa. Então a gente precisa entender, entronizar isso. E essas pessoas não fazem isso, né? E aí é uma necessidade inerente do ser humano de prestar culto à divindade superior. O problema é que muitas vezes, ao invés do ser humano prestar culto a Deus, eles trocam a divindade, o Criador, pela criatura. Então, versículo 23, e mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aí Paulo está falando claramente da idolatria, da questão de ter ídolos, de ter imagens e cultuar a essas imagens com formato de seres, ou de ser humano, ou de animais, como várias culturas fazem, né? Trocando o que era a divindade, o que era o Criador, pela criação. E aí o que Deus faz com isso? Como a ira de Deus se manifesta? Deus permite o homem seguir o seu caminho sozinho. O homem não quer, não tem problema, nós temos o livre-arbítrio. Não tem problema, não vai ter problema depois. Mas Deus não impede o homem de fazer aquilo que ele quer. E aí
versículos 24 em diante, vem dizendo as consequências. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então está falando da idolatria nesse primeiro momento, né? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, o sexo fora daquilo que foi criado por Deus. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então veja que essa situação já é muito antiga, ela não é nova, ela é muito antiga, né? E há quem diga que a Bíblia é um livro antiquado, né? Naquela época já existia tudo o que a gente está vendo hoje e já era condenado por Deus desde aquela época, como também é condenado hoje. Veja, Deus se ira contra o pecado, mas Deus ama o pecador. Ele quer que o pecador se corrija, se acerte, mude o seu comportamento, se converta e passe a seguir a Cristo, ok? Versículos 28 a 30. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, ele está falando morte eterna, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja, mesmo sabendo que Deus condena todos esses pecados aqui descritos e enumerados por Paulo, as pessoas más continuam praticando, ignorando o julgamento de Deus, ignorando a ira de Deus. Deus não impede a pessoa de fazer aquilo que ela acha que quer. A pessoa pode fazer o que quiser, ok? A gente tem um livre-arbítrio para isso, a gente tem um livre-arbítrio para pecar, a gente tem um livre-arbítrio para não seguir a Deus, assim como a gente tem o livre-arbítrio para seguir a Cristo, né, e fazer a vontade de Deus. É arbítrio, é escolha. Eu escolho o que eu quero, você escolhe o que você quer. E depois a gente vai acertar as contas com Deus, de acordo com aquilo que a gente fez, ok? E a ira de Deus se manifesta deixando com que o homem colha as consequências daquilo que está plantando, né? Isso tudo é fruto da incredulidade. Versículo 17, lá para trás, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E a injustiça, né? A injustiça viverá desta imundície toda, de todos esses pecados comentados aqui, enumerados aqui por Paulo. Então, esse é o ponto de convergência, né? É o ponto central da vida humana. O justo viverá pela ou da fé, como outra versão diz.
ok? Então esse é o tópico número 1, que fala da ira de Deus, o pecado e a ira de Deus. Paulo descreveu aqui uma série de pecados e comentou, isso tudo ele via na sociedade romana, tá? Isso tudo ele via no dia a dia, muitas vezes de uma forma assim aberta. Existem lugares, existem comércios aqui na cidade em que você vai e você vê lá show disso, show daquilo, abertamente, né? Tudo bem, às vezes tem lá para tantos anos, mas tá errado, está aberto, né? E é propagado como uma coisa normal, ok? Mas não é normal. Para Deus é pecado e nós teremos que acertar as contas com Deus, teremos que nos ver cara a cara com Ele depois disso. Bom, aí ele vem falando da justiça divina e da justificação para o homem no capítulo Deus. Deus Criador é justo juiz, justo, né? Por que Deus precisa julgar? Ele é santo, ele não pode admitir o pecado, né? Ele não pode admitir que algo errado fique sem a devida correção, sem a devida punição. Algum tempo atrás a gente foi estimulado a tirar a palavra punição da educação, né? Não pune, a gente educa. Bom, mas Deus não educa, ele pune, né? Pune para educar, pune para educar. Então ele precisa, ele é santo e ele nos julgará, né? E o ser humano, ele é pecador, ele tem que ser responsabilizado, ele é responsável pelos seus atos e pelo seu pecado. O problema é que ninguém vai conseguir se salvar pelos seus próprios méritos. Apocalipse 13, 8 fala de algo da eternidade. Apocalipse 13, 8 diz assim: o adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, né? Esses pecadores não justificados. Veja, se a gente está em pecado, se a gente está errado, a gente não pode se relacionar com alguém que é santo e justo e puro. Esse relacionamento foi quebrado pelo pecado. E ao longo do tempo, né, lá para o Velho Testamento, primeiro foram anunciados os profetas, a lei, né, uma forma de dizer como o ser humano deveria tentar se portar para buscar a Deus, né? Os profetas apareceram várias vezes tentando corrigir ou apresentando problemas da humanidade, e o plano de salvação todo culminou com a chegada de um Redentor, de um Salvador. Jesus Cristo, justo, sem pecado, morreu por todos os pecadores. E aí a obra dele nos justifica. Romanos 3, versículos 22 e 23, diz assim: a justiça de Deus mediante a fé, vou começar do 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Na lei, os profetas lá atrás testemunhavam da justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, né? Todos pecaram e todos necessitam da glória de Deus. Ninguém merece a salvação e não há nada que eu ou você possamos fazer para merecer a salvação. A salvação é
imerecida. E aí, Paulo continua aqui no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, em Cristo, onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, independente do que ele consegue alcançar cumprindo a lei, o homem é justificado pela fé. Justificado é ter a seu pecado, ou vou falar em termos de justiça, ter a sua condenação apagada. Estava vendo uma notícia hoje de um jovem que tinha sido condenado porque tinha sido reconhecido mediante uma foto. E a foto, a pessoa olhou a foto, achou que era ele, não era. E ele foi condenado injustamente. No caso dele, ele foi condenado injustamente. E quando a justiça entendeu o que havia sido feito, a justiça justificou, ou seja, tirou o seu crime, tirou a sua condenação. No nosso caso, nós não fomos condenados injustamente, nós fomos condenados justamente porque nós pecamos, né? E por conta do nosso pecado, nós estamos condenados. O problema é que, mesmo que eu tentasse cumprir toda a lei, eu não conseguiria ser o bom o suficiente para anular o pecado que existe em mim. Então, Deus, sabendo disso, mandou seu Filho como cordeiro para morrer por nós. A propiciação, como propiciação, versículo 25. Então, ele mandou o seu Filho para morrer como cordeiro, como se fazia antigamente o sacrifício de animais para o derramamento de sangue, justificar os pecados. Cristo morreu na cruz, derramando seu sangue para justificar os nossos pecados, ok? E através desse sacrifício, nós fomos justificados. Por qual preço? O que eu tenho que fazer? Nada, é de graça, é gratuito, é justiça gratuita, na faixa 0800. Eu apenas preciso seguir a Cristo, eu preciso aceitar o seu sacrifício na cruz. Né? Concluímos, pois, versículo 28, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, independente do que eu faço para tentar acertar, eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. E dos versículos 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus? Não é o também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Então, Paulo está falando que essa justificação não era só para o povo judeu. Então, havia muita confusão, muita dúvida, porque o povo escolhido era o povo judeu. Então, Jesus veio no povo como judeu, né? Porque o povo escolhido era ali, o povo de Israel. E os judeus não aceitaram e a salvação era para todos. Então, Paulo está dizendo isso. Era para o judeu e para o não judeu. Para o circunciso e para o incircunciso. Ok? É de graça. É gratuito. É para quem quiser. E se eu não quiser, morte eterna. Vai para o inferno. Vai viver afastado de Deus uma eternidade. Né? A eternidade. Para sempre. Se aqui a gente vive sem, eu estava vendo hoje também um noticiário que eu achei interessante, 84 mil pessoas acima de 100 anos no Japão, é muita gente com longevidade grande, né? Mas depois dessa vida, teremos uma vida eterna, que não vai ser 100 ou 1000 anos, vai ser eterno, vai ser infinito. E as pessoas que não aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, viverão
eternamente no inferno, né? Afastados de Deus. Então, precisamos pregar o evangelho, precisamos passar essa boa nova adiante para que as pessoas entendam a necessidade de salvação. E veja quantas pessoas estão perdendo este privilégio da salvação, de se salvar, de ter uma vida eterna com Deus. Responsabilidade minha, responsabilidade sua, responsabilidade nossa, pregar o evangelho a estas pessoas. Deus nos deu essa missão, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho é a boa nova de salvação. E a boa nova diz o quê? Todos podem ser salvos mediante a fé. Acreditou, teve fé, está salvo. Acabou. É simples, é só isso. Ok? Por quê? Só isso. Não há nada que eu possa fazer, como já disse, que vá me justificar ou que vá me salvar. Tá? Então vimos aqui a ira de Deus no tópico 1, a gente abordou principalmente o capítulo 1, a justiça divina e a justificação para o homem, está mais concentrado aqui no capítulo 3, tem outras coisas do livro, e lá pelo capítulo 8, a gente vai falar de santidade. O que quer dizer santidade? O que quer dizer a palavra santo? Santo é aquele que aquilo que é, separado, aquilo ou aquele que é separado. É aquilo que a gente separa para Deus, é santo, é santificado. E nós temos que ser santos, separados para Deus. Capítulo 8, versículo 1 e 2 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós fomos justificados. E se fomos justificados, não há mais condenação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, eu sei. Ou seja, não é que agora eu posso fazer o que eu quiser, o que eu bem entender, que está tudo certo. Se eu acredito em Cristo, se eu tenho fé nele, eu vou fazer as coisas que ele me manda fazer. Eu vou buscar servir a Cristo, eu vou buscar ter uma vida reta e digna, eu vou buscar viver o Evangelho de acordo com o que Cristo nos ensinou, ok? Como lei, como regra? Não é uma lei, é uma regra. Mas certas coisas a gente não vai fazer. Não vai mentir, não vai roubar, não vai matar. Os 10 mandamentos? Também. Né? Por quê? Porque a gente entende que essas coisas estão erradas. Agora, é porque eu não minto, não roubo, não mato que eu vou para o céu? Não. É pelo sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz é que justifica os meus pecados. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, justificados, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, né? A justiça de Deus nos retira os pecados, nos retira a condenação. E por conta disso, atenção, nós não andamos segundo a carne, nós precisamos andar segundo o Espírito, né? O que significa isso? Viver em santidade, né? Buscar servir a Deus e buscar ser santo. Se eu estou em Cristo, alguns comportamentos, algumas coisas eu não posso fazer. Mas eu não posso fazer, não é porque é lei que eu não posso fazer. Quando eu era criança, eu comecei a frequentar a igreja provavelmente pelos 6 anos de idade, ainda era a década de 70. E aí as igrejas evangélicas daquela época ainda tinham uma cultura muito comportamental, uma cultura de regras. Então era comum a gente ouvir dentro da igreja que crente não pode fumar, crente não pode beber, crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. Então tinha uma série de regrinhas dizendo não pode.
E depois, mais tarde, a gente passou a entender o que? Poder até pode, mas não convém. O que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Devo, posso, não posso, devo fazer, não devo fazer. Não é uma regra. A igreja não dita regras. A igreja, ela nos ajuda a entender o que Cristo quer para nós, né? E a gente vai, no nosso relacionamento com Deus, entender o que eu devo e o que eu não devo fazer. O que é pecado, o que não é pecado. O que não é pecado, mas eu não devo fazer, né? Então tem coisas que fazem mal ao nosso corpo, gostosas, mas fazem mal ao nosso corpo. Ali a gente deve evitar de comer, né? Uma comida gostosa. Não, churrasco com aquela gordura, a gente gosta. Vai se entupir disso? Não faça, não faça, porque vai fazer mal ao corpo. A gente precisa cuidar da nossa vida, a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. E essa coisa toda, essas coisas todas, né, de comportamento, de evitar fazer o errado, chama-se santidade, né? Buscar estar longe do pecado, porque o pecado leva à morte, entristece a Deus, né? E a gente precisa buscar, como diz aqui o autor, buscar o que é reto, né? Nem sempre o que é reto parece ser o mais bonito, mais legal e mais fácil. O pecado não vem como uma coisa horrenda. O pecado vem como uma coisa bonitinha, uma coisa legal, uma coisa bacaninha, né? O homem procura fazer regras para servir, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que vivamos de forma sóbria, né? De forma separada. E para fazer isso, nós precisamos buscar sermos espirituais, né? A lei e as regras nos colocam limites e imperfeições, né? E a gente jamais iria conseguir cumprir todas as leis. Mas sempre que eu vejo alguma coisa que eu faço que não está muito de acordo, um costume que eu tenho, eu preciso pegar esse costume, olha, isto aqui está errado, eu vou mudar. Veja, muitas vezes as pessoas querem cumprir a lei para ficar bem na fita, mas não estão tão pouco se lixando para a lei. Um exemplo que eu sempre cito é o exemplo do pardal, né? Olha só, a via é de 60 por hora, né? E todo mundo sabe que deve andar a 60 por hora naquela via, mas é colocado ali um pardal de 60 por hora. O que o camarada faz? Chega perto do pardal, do radar, ele freia para passar 60 por hora, às vezes até menos. Eu já via lá, a pista vem 80, de repente o camarada freia para botar 60, mas por quê? Porque tem um radar. Não precisa passar 60, você pode passar 80. A via é de 80, o radar é para 80. Não tem porquê. Mas é um sentimento de culpa, sabe? Tá correndo ali, tem um radar, freia, né? Então, tá bem na fita, não foi multado, teoricamente não errou, mas não cumpriu a lei. Não fez o que era para fazer. Então, regras não resolvem nossas vidas, não nos deixam corretos se a gente não entender essa regra, não entender essa ideia na sua raiz. A lei, veio para mostrar as imperfeições. Então, a gente já sabe o que está escrito ali na lei. Não está valendo? Está valendo. Tudo que está dizendo que está errado ali na lei, está errado. Agora, ele precisa entender de uma forma mais ampla, mais geral, como eu devo atender aquilo ali, tá certo? Porque nós, apesar de sermos justificados, apesar de sermos salvos, independente da nossa capacidade de fazer coisas certas, nós precisamos buscar acertar o tempo todo, né? E os versículos de 14 a 17 dizem assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes
outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoração, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros, com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então veja, precisamos buscar servir e viver de forma correta, apesar disso não nos trazer justificação, mas isso se chama santificação, não justificação, mas santificação. Quem nos justifica é Deus. A realidade da humanidade é dura e apesar da gente estar quase 2000 anos depois que Paulo escreveu isso aqui, nós vemos os mesmos pecados que existia naquela grande metrópole de Roma, na capital do império que dominava quase todo o mundo, nós vemos os mesmos pecados no nosso dia a dia. Nós vemos o homem afastado de Deus e o homem sujeito à ira de Deus, né? Mesmo afastado de Deus, Deus permite que o homem viva e faça o que acha que deve fazer, né? E ele tem essa liberdade, mas vai arcar com a sua consequência. É a morte física e a morte eterna, né? A salvação da morte eterna é Cristo, é aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. A redenção não é um privilégio só de judeus, é de todos, né? E santificação é um estilo de vida, né? A gente tem que buscar viver de forma correta. Complicado? Muito complicado, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai nos dizendo o que fazer, ok? São 3 tópicos dessa carta de Paulo aos Romanos. E aí a gente pergunta aqui no Para Pensar e Agir. Quando olhamos para a natureza, sua beleza e grandiosidade, o que a gente vê? A gente vê um universo que se formou sozinho, ou a gente vê a mão de alguém que criou todas essas coisas de forma coordenada e inteligente? Como anda essa permissividade para o pecado na nossa sociedade? A questão da homossexualidade, do adultério, dos crimes, toda sorte de pecado condenado pela Bíblia. Confirmo, né? Eu repito, Deus não ama o pecado. Não ama o pecado de ninguém, nem os meus, nem os seus, nem de ninguém. Mas ele ama o pecador, ele quer que o pecador acerte, quer que o pecador alcance salvação. Precisamos ser santos neste mundo que vivemos. E ser santos é agir pelo Espírito, é agir guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa nos orientar nas coisas que devemos fazer. Nas coisas que não devemos fazer, ele deve nos incomodar. Você não tem sentido uma incomodação quando você faz uma coisa errada? Então ore a Deus, peça que ele lhe esclareça, né? Ele lhe incomode para que você possa acertar sempre. Eu faço isso constantemente. Me ajude, Senhor, a acertar. Me ajude a viver de forma digna, de forma correta. Me ajude a identificar aqueles pecados de estimação, para que eu possa, aos poucos, tirá-los da minha vida. Que Deus nos ajude a viver numa sociedade como essa de Roma, que é a sociedade que nós vivemos hoje, cheia de pecados, pessoas pecando e dizendo que o pecado é normal, é correto, o que tem, e ainda ouvindo, né, que quem não aceita o pecado está discriminando. Não é discriminação, né? A Bíblia
condena, Deus condena, né? E a gente precisa viver de forma reta. Que Deus nos ajude, nos ilumine e nos abençoe a viver corretamente.